Às 4 horas da madrugada, o pessoal do Quarta d'Alva assumiu o serviço, e aqueles que estavam em seus postos desde a meia-noite foram descansar, ou pelo menos tentaram. Todos a bordo do Paraná tinham ciência de suas limitações, tanto materiais como de adestramento. Mas o que mais tirava o sono dos homens era a quantidade de munição a bordo, suficiente para apenas meia hora de combate. Mesmo com todas essas dificuldades, eles procurariam defender um recurso natural de propriedade nacional, a lagosta da plataforma continental. Episódio de hoje, a Guerra da Lagosta. Você vai fazer o Enem? Vai fazer concurso público? A gente tem um curso de História Geral do Brasil pra você. Principalmente você que tá focado aí no Enem. O Enem já tá próximo, tá quase na porta. Ou você que tá se preparando pros próximos Enems. A gente tem um curso de História do Brasil pra você lá na Udemy. A gente deixa um link aí na descrição desse podcast. Caso você comprar o nosso curso, compre por favor, que assim a gente sobrevive, a gente não passa fome. Então compre o nosso curso lá na Udemy. Às vezes tem promoção lá, relâmpago, então vocês fiquem ligados, né? Sempre tem uma promoção. Então é isso, um curso de História do Brasil para quem vai fazer o Enem e você que vai fazer concurso público que tá focado aí, maratonando o assunto. É isso, bora pro podcast. Eu sou Matheus Souza. E eu sou Fernando Soares. E hoje nós vamos falar sobre a quase guerra que o Brasil participou na década de 60 e o motivo dela foram, acredite ou não, lagostas. Exatamente. Quem não gosta de uma lagosta, né? Um crustáceo. É crustáceo, é peixe, sei lá que diabo, eu nem sei o que é lagosta. Depende. Pelo que a gente levantou aqui nos estudos, pelo lado francês era um peixe também. Porque usaram essa desculpa. Então lagosta evolui pra peixe agora. Eu nem sei o que lagosta é. Lagosta é um bicho, é um animal aí, que eu não gosto. Fala a verdade, eu não gosto nada do mar. Eu não gosto de peixe, eu não gosto de caranguejo. Aliás, caranguejo é um bicho que eu tenho pena, assim. Tipo, dos animais que a gente mata pra comer, tá? O caranguejo é o que eu tenho mais pena. O cara é cozinhado vivo, velho. Caranguejo é fervido vivo. Infelizmente. É igual rato, meu amigo. Rato também é preparado vivo, não se esqueça disso. Eu não sabia. Eu não como rato, então. Tem uns vídeos que mostram como é preparado, é cruel. Ele é jogado pra despelar, né? Dentro da panela com água quente. Complicado. Se não me engano, acho que só não é mais sofrido que boi. Boi também é um bicho que sofre quando vai morrer. Mas é por uma causa nobre, né? É pra nossa sobrevivência, né? Pelo menos um boi alimenta uma galera, né? Já o coitado do caranguejo tem que ser em grandes quantidades. Fazer o quê? É verdade. Vou ser cancelado depois dessa fala. O pessoal do Greenpeace vai me atacar. Que eu falei que era um bem necessário, mas não tem problema não. Fazer o quê? Pois é. Então vamos pro tema que já fugiu aqui do tema do podcast, né? Que é sobre essa guerra, né, Fernando? Como uma lagosta causou a guerra. Exatamente. E é um assunto que eu não domino, você domina, apesar de eu ter estudado, mas tô com preguiça de apresentar hoje. Hoje é com você, meu. Ô louco, bicho, tá assim bora, hoje? Bora lá. Como é que começa a treta toda aí entre França? Aliás, francês é tudo pau no cu. Eu não gosto de francês, não. Franceses fazendo parte da história do Brasil desde da pré-colônia, por assim dizer, quando Exatamente. invadiam a gente. Aliás, no litoral que sergipano, né? Os índios sergipanos que tava entregando ouro pros estrangeiros. Tá vendo? Olha aí. Ouro não, né? No caso, pau-brasil. Na Copa de 98 também, não gosto de francês. Copa de 98, apesar que foi o ano que eu nasci, eu não vi a Copa de 98, mas foda-se. Eu não gosto de francês. Tirou a Copa da gente. Já nasceu no sangue a rivalidade. Pois é, já nasci com ódio no coração dos franceses. Ô louco. Teve também Copa de 2006 que eu assisti, chorei quando o Brasil perdeu. Me julguem por causa disso. Thierry, eu te odeio. Eu lembro desse cara na época, meu Deus. Mas, enfim, vamos lá. Então, vamos dar um apanhado do que foi a guerra aliás, do que foi quase uma guerra, já que, para deixar claro logo de início, não tiveram baixas, a não ser as próprias lagostas, que foram as únicas que morreram na história. Já Exatamente. Franceses e brasileiros ficaram invictos. Então, tudo vai começar lá pela década de 60, 1961 até 1963, mais ou menos, que foi a briga diplomática, no caso, foi mais diplomática, quase beirando a militar. E ela ocorreu porque, falando de modo bem simples assim, os territórios mundiais, eles têm a sua extensão territorial até os limites do mar, até um determinado limite. É como se você falasse assim, uma fatia do oceano, dos mares me pertence, é o meu território. O que tiver fora esse limite é território
livre. Afinal, nenhuma nação tem o domínio propriamente dito dos oceanos ou mares. E aí o que estava acontecendo é que embarcações francesas estavam vindo aqui para essa parte do nosso território de oceano, se é que eu posso dar essa expressão, e estavam fazendo uma pesca predatória das nossas lagostas. Eles estavam levando todas elas e tudo que tinha direito junto no pacote, ou seja, aquela pesca de arrastão, levavam tudo que encontravam. Só que eles estavam já invadindo, como eu disse, o nosso território. Já estavam dentro dos limites do oceano brasileiro, ou mares brasileiros, enfim. E aí, mais propriamente dito na área de Pernambuco, os pescadores da região que viviam disso começaram a se sentir muito afetados, já que o trabalho deles estava sofrendo uma interferência estrangeira, dos franceses no caso. Não achei. Tudo sempre muito proporcional. Um navio de pescador pernambucano e um navio francês. Navio não, barco pernambucano. Um barco pernambucano, no caso. Achei proporcional. É livre mercado, meu amigo. Livre mercado. Você tem a mesma oportunidade de pegar o peixe lá. Não é porque o cara tem um cruzador de sei quantas toneladas. Funk navio, né? Com 50 milhões de toneladas. Maior que o seu barquinho aí, movido a pedalo. Fazer o que é? Condições de trabalho tem ali, né? Exatamente. Só as ferramentas que mudaram. Território brasileiro, né? E daí, meu amigo, Deus fez o mundo pra todo mundo. Essa foi a desculpa que eles tentaram usar, né? O mundo é todo mundo. A desculpa foi a pesquisa, né? A gente só vai pesquisar aqui, fazer uma pesquisinha aqui sobre lagosta. Isso me lembrou justamente o Tratado de Tordesilhas, quando eles falaram a mesma coisa. Falaram, como assim? Portugal e Espanha estão dividindo o mundo só pra vocês dois. Eu não me lembro quem foi que disse, assim, mas teve alguém que disse que eu não... a frase era mais ou menos assim, eu não sabia que... acho que era Deus ou era Adão, tinha dividido o mundo... Tinha deixado no testamento dividindo o mundo entre os dois. Entre portugueses e espanhóis. É foda, viu? Mas aí, voltando, já que eu quase ia me perdendo aqui, aí esses navios... embarcações francesas começaram a entrar dentro do que seriam os nossos limites oceânicos e deram início a essa caça predatória das lagostas. E aí eles começaram a roubar o trabalho no caso dos pescadores pernambucanos. Vendo que eles tinham que tomar uma solução, eles foram buscar quem? A Marinha Brasileira. Falaram, tem embarcações estrangeiras vindo para cá, eles estão abusando já da paciência, por assim dizer, estão acabando com o nosso trabalho, a gente precisa de ajuda, vocês têm que tomar um posicionamento. Beleza, a Marinha Brasileira vai até lá, manda uma embarcação para verificar a situação e confirma justamente tudo que os pescadores haviam narrado para eles, essa questão dos navios estrangeiros franceses, a caça predatória, porque eles entraram dentro dessas embarcações, eles fizeram vistorias. E aí, beleza, eles avisaram, vocês estão dentro do nosso território, o território brasileiro, vocês têm que se retirar. Se vocês quiserem continuar pescando, beleza, é um direito de vocês. Mas façam isso no Oceano Livre, onde todo mundo tem os direitos iguais. Aí pegou a França e falou, não, meu amigo, não é território brasileiro não, meu amigo, aqui é território livre, a gente vai continuar aqui. Exatamente. Aí tem a desculpa lá, né, dos franceses, não sei se é nessa parte aí, mas tem uma parte que eles falam lá, né? Acho que é aí, nesse momento. Eles falam que o peixe, ele pulava, ou que a lagosta pulava, né? A lagosta pulava. Pra várias regiões. Então, ela poderia ser considerada peixe e poderia ser caçado, né? Exatamente. Poderia ser pego. Poderia ser considerado um peixe. Não tá ligado que eles estão mexendo com BR, né? Se eu não me engano, é o ministro... Não sei se é ministro da Marinha, não sei quem foi. Ele era um líder da Marinha, só não lembro agora o cargo exato dele. Exatamente. Ele era alguma coisa da Marinha, coronel, alguma coisa assim. Ele tava na frente ali das negociações com os franceses, onde ele disse: então se peixe, ou se lagosta é peixe porque pula, canguru é ave porque pula. Também. A lógica é mesmo. Exatamente, tá ali, igualzinho. Então, canguru é ave, meu amigo. A regra é clara, amigo. Se é pra começar na zoeira, vamos zoar também. Então, na época, o presidente lá da França era um famoso general, que era o De Gaulle. De Gaulle, que é o presidente vitalício, né? Queria ser presidente vitalício da França. Exato. E aí, ele, como nós sabemos, ele foi um famoso militar francês, tá? Ele teve uma grande participação na Segunda Guerra, enfim, tudo mais. E aí, o que ele faz, né? Ele resolve a disputa como? Vou mandar um destroyer perto dos nossos navios que estão na costa brasileira lá. Vou mandar um destroyer qualquer aí, tá? Ele manda um tal de... uma embarcação chamada Tartu. Sim, vale ressaltar que
Quem tava na época, né, do começo da treta toda, era o Jânio Quadros, né? 61. Isso, era o presidente Jânio Quadros na época. Antes dele renunciar, né? Uma pena que ele renunciou, um grande presidente da nossa história. Ele disse que ia invadir a Guiana Francesa. Puta, velho, eu queria a Guiana Francesa pro Brasil. Eu queria. A Guiana Francesa era pra ser nossa desde o tempo de Dom Pedro, meu amigo. Exatamente. A Dom João, quando chegou aqui, já queria pegar pra ele porque, em retaliação, já que a França tinha invadido Portugal. Então falou, já que vocês estão pegando um território nosso, vocês têm um do lado do nosso, eu vou pegar agora também. Aí, então, como você citou, Jânio Quadros tinha planos pra invadir a Guiana Francesa e anexar. Também porque estava tendo uma história de um contrabando de minérios brasileiros que estavam sendo extraídos no Amapá e eram levados para a Guiana Francesa e de lá eram exportados. Aí ele já queria juntar a famosa frase, uma cajadada em 2 coelhos, ou seja... Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Isso, porque já estava com a treta mesmo ali com a questão da lagosta, ele já ia aproveitar, já que estão roubando nossos minérios, vamos logo invadir o território francês e anexar pra gente. Só que Jânio Quadros acabou saindo lá do poder por outras questões políticas além dessa, e esse plano ele foi dissolvido, então esqueceram essa invasão. Entrando no poder o João Goulart, né? Isso. Comunista, né? Comunista, pra mim, deveria ser instalado, deveria ser lei jogar comunista de helicóptero no Brasil. Tem que votar isso aí. Polêmica. Tem que votar isso aí. Aí, então, entra o João Goulart e mesmo assim a treta continua, porque isso, como nós vimos, começa em 61, mas vai durar até mais de 63, essa briga. Pela posse da lagosta. Lagosta é minha. A lagosta é minha, amigo. É minha. Toda minha. Aí eu só me lembro do... Imagina se os Estados Unidos tivessem entrado no meio. E, aliás, aproveitando para lembrar, temos que puxar para um outro fato, né? Que posteriormente à Segunda Guerra Mundial, o Brasil, devido a acordos políticos e militares e tals aí da vida, o Brasil estava com algumas embarcações que eram de origem americana. Ou seja, estavam na nossa posse, mas os donos ainda legítimos eram os americanos, os Estados Unidos no caso. E aí, quando começou essa briga entre França e Brasil, houve uma movimentação de embarcações militares, ou seja, os franceses estavam querendo enviar embarcações para cá, para proteger os barcos de pesca dele, em contrapartida do Brasil para botar, vamos dizer assim, um limite na história, falar, não, o território é nosso, sim, vocês é que estão invadindo, começou a enviar embarcações nossas para lá, para a região aqui do Nordeste, para defender as nossas fronteiras. Só que algumas dessas embarcações eram, como eu disse, dos americanos. Então os americanos já mandaram um recado aqui pro governo brasileiro e falaram assim, vocês não podem usar as nossas embarcações numa questão particular de vocês, porque a França é nossa aliada. Nós temos lá um acordo desde 1949, o Tratado da OTAN, onde Estados Unidos e França eram aliados. Até aí, beleza, você entende que eles não querem que você use equipamentos dele para atacar um aliado. Exatamente. Só que o Brasil foi mais esperto no caso. O Brasil é aquele... vamos dizer assim, o Brasil é a ex, né, a mulher, né, que foi traída, aí perdoou o marido, no caso dos Estados Unidos, e no primeiro vacilo dos Estados Unidos, no primeiro vacilo do marido, mostra aqui, aqui as merdas que você fez. Exato, aqui, Ela tira aquele print do WhatsApp exatamente, que ela tem guardado. Isso mesmo. Tá aqui as merdas que você fez. Tá aqui, todo o histórico de merda que você fez. Você tá me devendo agora. Exatamente. E aí o Brasil joga meio que uma dessa. Não expondo merdas no caso dos Estados Unidos, mas lembrando de uma coisa. Porque já que eles estavam usando um acordo de 49 com a França para justificar que nenhum equipamento deles poderia ser usado numa possível guerra entre 2 aliados, o Brasil foi lá e simplesmente lembrou que eles também tinham um acordo. E era um acordo mais antigo no caso, que era de 1940, que é quando houve uma conferência em Havana envolvendo todos os países do continente americano. Ou seja, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, todo mundo que compõe a nossa placa do continente. Todos os explorados, né? Exatamente. E aí o Brasil pegou essa carta na manga, né? Falou, opa, nós temos esse acordo, como vocês bem devem lembrar, que é a defesa do continente americano. Tanto é que quando o Japão atacou vocês, o Brasil entrou na guerra. Mesmo sem ter nenhuma treta inicial com o Japão, o Brasil rompeu as relações diplomáticas e entrou no conflito ao lado de vocês, respeitando este acordo. E aí eles jogaram isso meio que na cara, falaram, tá começando uma rixa aqui entre França e Brasil, então, se o continente americano for atacado, é dever de vocês interferir também. Então o Brasil foi esperto e jogou isso na cara, falou, nós temos esse acordo aqui, Então esses navios é nosso, tá ligado? E aí eles vão pra guerra, né?
quero ver sangue, meu amigo. Assim, vale ressaltar que a gente tá no meio da Guerra Fria, né? O contexto histórico aí, Exatamente. Guerra Fria. Tava rolando essa questão, né? Guerra Fria ainda. Tudo por causa de uma lagosta. Puta que pariu. Lagosta nem é tão bom assim, cara. Aí vai ter essa treta toda, né? E aí que vai entrar em xeque o presidente francês, né? O Gaulle. Onde tem uma frase dele que talvez dizem que é dele, que é em francês. Eu vou aqui deixar o meu francês aqui. Vocês sentirem inveja do meu francês. Le boursi, nerpan, on peut ser. Claro que tá totalmente igual a pronúncia em francês, né? Que significa, você que não é bilíngue como eu, o Brasil não é um país sério. Ou seja, essa frase que tanta gente usa, talvez o primeiro a usar tenha sido esse arrombado do presidente francês, o Gaulle, que sei lá como é que fala o nome dele. Na verdade tem um engano, né? Porque foi um... Tem essa também. E jogaram na conta do Charles de Gaulle, falando que foi ele que falou isso pra ofender o Brasil. Então tem essa treta toda, o Gaulle entra no meio, essas porra toda. Aí, deixa eu enviar minha tropa naval pra França. Aí é quando eles vinham, ou pro Brasil, né? É quando eles vinham o Turtle lá, né? Eles mandam pra cá como, não a princípio pra atacar, mas eles mandam, além de ser um reforço pros barcos pesqueiros deles, eles mandam como uma imposição, falando, pra nós, esse território aqui no mar, o oceano, é livre. Ou seja, nós franceses temos direitos de pescar aqui o quanto nós quisermos e desejarmos. Ele serviria, por exemplo, para controlar, né? As instruções para esse navio era controlar o movimento dos pesqueiros, ao fim de não se aproximarem do limite, né? Das 12 milhas. Isso. E assegurar que os mesmos pesqueiros é a continuação da lagosta além daquele limite, né? Isso aí foi o que eles tentaram ali. Então, o Brasil, percebendo que estava vindo lá, ele juntou os amiguinhos, né? A Força Aérea Brasileira, a FAB, e a Marinha se juntaram e fizeram a puta tropa pra combater uma embarcação. Sendo que o Brasil, né, os caras estavam se cagando de medo porque só tinha meia hora de trocação de tiro, tá ligado? Aí acabou meia hora, meu amigo. O que a gente faz? Meia hora, meu amigo, é cada um nade por si, não é nem correr, é nade por si. Começar a tacar a pedra nos badog aqui, ó. Pra derrubar passarinho, meu amigo, a gente é bom. Meia hora de conflito, tinha uma bandeira branca. Então, vamos fazer um tratado? É brincadeira, pô. É brincadeira, pô. É pegadinha, cara. Um trote, pô. E aí eles fazem, como você falou isso mesmo, tem uma tripla aliança, por assim dizer, porque ao invés de ser uma briga entre marinha contra marinha, juntou todo mundo, porque foram enviadas a frota da marinha brasileira para fazer a proteção não só das nossas embarcações, mas também para, como os franceses, mostrar poder naval, falar, ó, vocês têm navio, a gente também tem, meu amigo. O de vocês pode ser até mais atualizado, tem outra tecnologia, mas a gente tem os nossos aqui. A gente se vira na gambiarra. Exatamente. Vocês têm tecnologia, a gente tem coragem, meu amigo. Mas a situação era dramática, né? Complicado, viu? 30 minutos de porradaria e depois... Por exemplo, a dotação dos navios da esquadra, né? A dotação da paz, poderia ser consumida em menos de 30 minutos, né? Durante esse engajamento, durante essa troca de tiro sem perder a amizade. Nos depósitos do centro de munição da Marinha, não existia munição suficiente para recompletar a dotação de paz de todos os navios, exceção feita aos projetos de 20mm. Para completar todos os navios com dotação de guerra, seria necessário o dispêndio de aproximadamente $1 milhão. Mesmo que a munição estivesse disponível, os batelões para distribuí-la estavam em péssimo estado e não existe um número suficiente para um atendimento urgente. É aquele famoso blefe no truco, né? Você tá blefando. O Brasil foi pro blefe, meu amigo. É tudo ou nada. A gente mostra o que a gente tem e vamos ver se tá certo. A gente mostra todo o nosso poder. Por isso que tem todo esse suporte, né? Porque mandou a FAB pra lá, os aviões pra fazer um reforço, e ainda movimentou o exército em terra, né? Deslocou todo mundo. Quero que, se essa coisa aqui virar para grande escala, já estamos com o Nordeste defendido, pelo menos. E uma pequena aspas aqui, ó, consegui achar o nome correto, o nome do tratado que eu citei antes, entre todas as nações americanas, no caso, é chamado de TIAR, que é o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Exatamente. Ou seja, toda nação que pertence ao continente americano, se ela for atacada, então meio que por obrigação contratual, todos os demais países têm que ir ao auxílio dela.
E também vale ressaltar que além da falta de munição, né, os equipamentos brasileiros estavam ou abandonados ou sucateados. Então, o Brasil tava lascado, tava fudido com esses navios. Praticamente 20 anos de diferença, porque se você pensa que algumas embarcações, como essas que estavam emprestadas, eram do período da Segunda Guerra, a Segunda Guerra acabou em 45, correto? Nós já estamos em 63, dando uma arredondada, quase 65 ali, 20 anos de diferença praticamente. Então você vê que eram embarcações que elas precisavam de uma manutenção praticamente diária, semanal, enfim, porque tinham peças que deveriam ser trocadas, outras deveriam ser refeitas, enfim, ou seja, foi praticamente uma guerra surpresa. Então as embarcações elas não estavam em condições de irem para campo para um conflito duradouro. A que teve mais atuação foi a FAB, né? A FAB que ficou ali sobrevoando. A FAB ficou mais sobrevoando, ela ficava registrando a movimentação. Porque lembrando que assim, estavam usando equipamentos bélicos no caso, mas não estavam trocando tiros. Era meio que uma questão de dois cachorros brigando e um tava latindo mais alto para ver quem manda. Exatamente. Os franceses mandaram embarcações deles, no caso a Tartu, na frente, que seria o emissário deles. E o Brasil mandava suas embarcações. E um ficava vigiando o outro, mas ninguém encostava um no outro. Aí tem a formação dessa força-tarefa, né? Que foi conhecido como Operação Lagosta. Daí Guerra da Lagosta. Tem até um livro, se eu não me engano, sobre Guerra da Lagosta. Eu só não me lembro o nome do autor, mas tem um livro aí, depois vocês procurem. Dizem que é raro de achar, mas tem... Acho que é de um militar, eu acho que é um militar que participou. Mas tem aí um livro sobre... que tem o mesmo título, né? A Guerra da Lagosta. E se eu não me engano, quando o Tartu chega na costa brasileira, né? Os aviões da FAB ficam sobrevoando aquele navio só pra dizer, ó, a gente tá aqui. A gente tá aqui vigiando vocês. Vocês têm certeza que vocês querem invadir? Exatamente. Querem olha, passar? Não dorme. Tanto é que, na verdade, antes do Tartu chegar aqui, ele foi interceptado antes pelos navios brasileiros. Porque, assim, o objetivo dele era o quê? Era chegar aqui e fazer uma escolta para as embarcações pesqueiras francesas que continuavam invadindo e pescar. Ou seja, ele foi enviado para cá para fazer a escolta delas. Só que antes dele chegar perto das embarcações francesas, os brasileiros interceptaram eles, ou seja, nós conseguimos bloquear ele. Então ficou de um lado esse destroyer francês parado, porque se ele avançasse podia ter a briga, e as embarcações francesas ficaram aqui ainda, invadindo, mesmo não tendo uma permissão. Porque uma coisa curiosa é que no início dessa bagunça toda, eles vinham para o Brasil, mas eles tinham meio que um acordo. Só que na época era um acordo de pesquisa científica. Ou seja, não era pesca predatória, nós estamos aqui em nome da ciência. Só que quando começou essa bagunça toda, todas essas autorizações, essas permissões, elas foram revogadas, né? No caso, eles falaram, vocês não estão pescando aqui, vocês não estão aqui com cunho científico, vocês estão fazendo caça predatória. Então, já que vocês estão explorando a Amazônia Azul, o nosso território, você, por favor, se retirem daqui. Quem disse que não era experiência? Eles estavam testando como é que o corpo dos franceses reagiam com a lagosta dentro deles. Era essa experiência, né? É a experiência de... Vamos para ver aqui como é que a lagosta movimenta a nossa economia. Rapidão, só pra testar aqui o negócio. Só pra testar quanto é que a gente lucra vendendo esses bichinhos. Exatamente. Nesse período aí, era a época de ouro, vamos dizer assim, da lagosta no Brasil, né? O Brasil, antes de 61, exportava o quê? 40 toneladas de lagosta por ano. Depois, no início da década de 60, era quase 100 toneladas, se não me engano, era 100 toneladas ou mais de lagosta por ano. Então, lagosta era algo muito importante para a economia brasileira, né? E os franceses se interessaram nisso. Opa! Quer dizer que lagosta dá dinheiro, tá ligado? É aquele seu amigo invejoso, que vê você ganhando dinheiro com a sua empresa. Olha só, quer dizer que isso dá dinheiro, não é? Vou abrir uma empresa igual. Deixa eu fazer um igualzinho aqui, só pra testar uma coisa. Mas os franceses não conseguiram fazer igual, tiveram que vir roubar aqui. Exatamente, tiveram que invadir nosso território pra pegar aí, ó. Exatamente, por isso que francês tem que se fuder. Mentira, eu ainda quero conhecer a França, povo francês, eu amo vocês. Patrocine uma viagem aí. Exatamente, patrocina a gente aí. Uma permuta aí, ó. Leve um buquê de lagostas, olha aí, tá vendo? A inovação. Você leva a gente pra França que a gente entrega a vocês um buquê de lagosta. Leva a gente pra visitar a França. A Guerra da Lagosta, ela virou uma canção escrita pelo Moreira da Silva, que virou uma marcha de carnaval, narrando toda essa briga. Exatamente. Por causa de lagostas. E que se a gente achar, a gente bota aí agora, nesse momento. Se não achar, então, a partir desse momento vocês não vão ouvir nada.
Né? Tinha os navios na costa africana que os estavam navios... preparados para vir para cá. Então, o Tartu veio de lá, né? Da costa africana. Uhum. Aí queria substituir ele, né? O Tartu sentiu. Eu substituí aí que eu senti aqui a costa. Chegar a pressão, então, né? Parece o meme do 300, né? Vai lutar contra quantos? Contra 300. Não, um pouco mais. Porque eles mandaram o Tartu pra cá, achando que ia botar a mesa. A Marinha mandou, foi tudo pra lá. Esse aqui é um, a gente tem 10 aqui, ó, tem 100. Quer brigar quantos? Tem 100. Um tá com a perna quebrada, outro tá com o braço fachado, um é idoso, outro tem problema mental, o rapaz aqui não sabe brigar. Mas junta todo mundo aqui pra você ver, meu dá amigo. um Frankenstein aqui. Pois é, junta todo mundo aí. Vai tomar bengalada na cabeça, meu amigo. Tinha um lá que era 8 caldeiras pra funcionar e tava só com 4 em funcionamento. O Brasil é foda. BR é foda, mano. Um salve aí pra nossa Marinha brasileira. Os caras é guerreiro aí, ó. Desde a época da Armada. Exatamente. O presidente francês, ele caga na calça, né? Arrega. Porque antes do conflito ir para as vias de fato, eles levam para uma corte internacional, no caso. Uhum. Aí a corte internacional ela faz um acordo entre os dois países para evitar uma possível guerra, uma chance de alguém trocar literalmente uma bala ali e evoluir para uma guerra literalmente. Eles entram num acordo onde os franceses eles vão ter uma permissão de explorar a lagosta por 5 anos. Por 5 anos vai ser liberado dentro de um limite, né? Não é aquela caça predatória que eles estavam fazendo, mas tipo, vocês vão ter um direito de caça, no caso, por 5 anos. Só que isso também ajudou o Brasil, porque delimitou de fato o que seria o limite brasileiro dentro do oceano. Então, assim, saindo da parte terrestre do Brasil, quanto do oceano, dessa plataforma continental, vai ser considerada oficialmente parte do território nacional brasileiro. Ou seja, até aqui, ó, ainda é brasileiro. Se vocês invadirem, vocês já estão em território Brasil. E a partir de quanto já é território livre? Ou seja, aqui todo mundo pode pescar, não há regras. Cada um por si. Então vai haver essa negociação, então vai acabar esse quase conflito dessa forma, ou seja, vai ter um armistício, ninguém vai trocar bala, ninguém vai morrer. Os acordos vão ser delimitados, as duas nações vão ter os seus territórios respeitados, ou seja, eles vão parar de invadir o nosso território. A Guiana vai ficar em paz porque não vai ser atacada por a gente, muito menos a França, que não vai ter nenhum tipo de ataque, retaliação. E no final todo mundo acaba como amiguinhos. Exatamente. Isso até pelo menos as eleições mais recentes, né, quando os presidentes entraram em briga, né, porque um ofendeu a esposa do outro, mas isso já é outro assunto. Esse foi um assunto curioso que nós achamos para tratar para vocês, que foi essa, pelo menos para mim, era inédito, eu realmente nunca tinha ouvido falar sobre uma quase guerra da lagosta. E pior, né, ia ser uma guerra bem estúpida se você ver, porque é uma guerra por causa de uma lagosta. Exatamente. Tá certo que tem as questões... Tá dizendo que ser vivo é estúpido, cara? Tá dizendo que a vida da lagosta não importa, cara, pra você? Não tô falando isso. Você é contra o Greenpeace? Não. Você é contra a natureza, cara? Você é a favor do desmatamento? Você é um bolsomínio, cara? Sou um bolsomínio, eu confesso, eu votei nele. Eu estava lá acendendo o meu primeiro palito de fósforo para queimar a Mata Atlântica. Já Exatamente. Que eu não posso viajar até a Amazônia, então eu comecei pela Atlântica mesmo. Fica aí a minha confissão. Quem não gostou, não vem atrás de mim, por favor. Até porque você mora na casa do caralho, né, meu amigo? Exatamente, a minha localização é escondida, nem o GPS me achou ainda. Exatamente. Estou na minha versão da selva. Então é isso. Esse foi a Guerra das Lagostas, né? Na verdade, a Guerra da Lagosta, que aconteceu entre Brasil e França. E que se aí tivesse a guerra, claro que a gente ganhar. Que nós é BR. Aí eu não ia pra guerra, não. Se eu tivesse naquela época, nem fudendo que eu ia pra guerra. Eu, pelo Brasil, dar minha vida pelo Brasil, eu não amo o Brasil tanto assim não, meu amigo. Depende, se a gente for levar em consideração que só tinham realmente meia hora de trocação de tiro ali. Mas meia hora dá pra matar muita gente, meu amigo. Ah, sim, tá esquecendo que a França já tinha acesso à tecnologia nuclear, né? E Brasil não. Pois é. Vai que alguém resolve brincar de Hiroshima e Nagasaki aqui. Versão 2.0. Então é assim, lagostas, guerras à parte. Então, vocês querem lagosta, fica com ela. Fica aí com caranguejo, com todo mundo aí. Não. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Não esqueça de comprar o nosso curso, por favor.
A gente precisa comer, a gente tem filho pra criar. Mentira, a gente não tem filho, não. Mas a gente não tem filho, mas a gente gosta de comer uma lagosta, né? Exatamente, né? Depois dessa, a gente precisa do seu dinheiro pra comprar Depois desse episódio, vendo que a lagosta levou quase 2 países a uma guerra, a gente tem que pelo menos experimentar uma vez na vida pra saber se vale a pena. Exatamente, né? Se vale a pena enfiar a faca no outro por uma lagosta. Então é isso, compre o nosso curso pra gente poder comer muita lagosta. O link do curso tá na descrição desse podcast. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Não esqueça de seguir a gente nas nossas plataformas de distribuição do podcast, né? Principalmente Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcast, Amazon Music, entre outros aí. É isso. Valeu, Fernando. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, Matheus, e até uma próxima.